2025. O ano da intimidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos quase no finalzinho do inverno, né? Quem gosta de frio aí, levanta a mão. Sério? Ninguém gosta de frio aqui? Ah, o Vitor gosta. Ah, a Lele gosta de frio. Quem mais? Não, frio não é bom, gente. Ai, Michele, aí. Pelo amor de Deus, hein? Frio não é bom, gente. A gente precisa das estações, né? Porque precisamos que o clima também, ele fique mais amistoso. Em alguns momentos heterogêneo, né? Muda ali, muda cá. Mas eu gosto do calor. Eu já não sou muito ágil assim em algumas coisas, principalmente em serviços de casa. Eu sou chata, exigente, eu sou cuidadosa, mas eu não sou ágil. É uma característica que eu não tenho. E no frio eu fico pior ainda. Deus do céu, me ajuda, Jesus. Tem dias que eu levanto, se eu tenho muita coisa para fazer, eu oro, Espírito Santo, eu estou na sua dispensação. O que você falar, aqui eu vou. E eu faço exatamente isso mesmo. Porque eu não vou dar conta, e principalmente se tiver um frio. Meu Deus do céu. Aí piorou. Eu saio pouquíssimo do lugar e eu tenho que fazer as coisas. Mas eu não gosto de frio. E o frio tá acabando, né? Ó, nem tá mais tão frio assim. Tô até sem blusa aqui, ó, né? A gente já está entrando aí, vamos entrar amanhã, já é dia 1º de setembro, né? E a gente estava até comentando essa semana, né? Eu ia mandar uma mensagem para a Joyce, falei assim, eu espero que ela venha no culto, se eu quero dar um abraço nela. Porque a Joyce falou assim, não, mas é demais, né, gente? Esperar o último dia do mês, de 31 dias para nascer, né? Eu falei assim, pois é, né, Joyce? Ela nasceu no dia 31 de agosto, mas, gente, fora da curva. Fora da curva. E aí, porque a gente estava falando da neném da Jéssica, né? Eu falei assim, essa neném vai virar setembro, ela vai nascer, gente. Ela vai nascer no mês da primavera. Glória a Deus. E eu gosto muito do clima mais quente. Gosto muito. Ainda bem que moramos num país tropical, né? Porque os nossos irmãos de fora do Brasil, principalmente mais para cima, né? Sofrem muito com as baixas temperaturas. Tem que aprender a viver, a ter uma vida dentro de casa à base de aquecedor. A gente ainda sofre um pouquinho no frio, porque a gente não tem aquecedor, o país é tropical, então ele não é preparado, né? Nem muito para o calor, nem muito para o frio. Então a gente que se vire nas estações, não é verdade? Eu estava até olhando os ventiladores lá de casa. Meu Deus do céu, gente. Falei, todo ano vai ter que renovar pelo menos um ventilador, é ou não é, gente? Meu Deus, eu até orei, eu falei, Jesus, que é isso aqui? Isso aqui é devorador? Eu comprei ventilador no ano passado. E o apóstolo falou assim, nossa amor, você comprou 2 ventiladores? Eu falei, comprei, para não ter briga nessa casa. Porque essa casa tem vários cômodos. Irmãos, e só ficou os 2 que eu comprei, porque o outro quebrou, que não deu jeito mais. Falei, Jesus, nem conserto teve mais. Aí a Joyce falou assim, não, isso aqui não tem mais conserto, não, queimou o motor disso aqui. Falei, meu Deus do céu. E é ventilador 24 horas no verão, não é? Mas é bom o verão, não é? Glória a Deus, eu fico feliz, eu gosto do calor. Mas só estou conversando um pouquinho com vocês aqui, porque eu estou nervosa, só para mim entrar na ministração. Amém? Último dia do mês de agosto, o último domingo em que nós vamos falar sobre paternidade. O último não, porque a pastora Débora vai ministrar semana que vem, viu, apóstolo? Ela tem uma palavra também sobre paternidade, amém, pastora? Semana que vem é ela que vai ministrar, para a honra e glória do Senhor, amém? E eu tenho meditado numa profecia, já tem um tempo, né? E eu discorri alguns textos da Bíblia sobre isso, desde antes do reencontro, onde eu tive alguns momentos assim, de profunda intimidade, porque eu acho que nós, como cristãos, a gente tem que se
permitir ter momentos de intimidade com a palavra. A gente precisa... É um tempo em que a tecnologia é muito vantajosa. Ela é muito boa, até benéfica, quando nós sabemos usar. Porque muitos de nós estamos nos permitindo, sabe? Até não ler mais. A gente lê pelo celular, o celular tem várias versões. Isso é bom, né? Mas leia, pelo menos. Mas muitos de nós temos permitido até nos ser ministrados, né? Por pastores que nós não conhecemos, que nós não caminhamos. E isso é muito perigoso, sabe, irmãos? Porque uma coisa é você entender as qualidades e os defeitos dos pastores que você anda e ser ministrados por ele. Outra coisa é você nem conhecer quem são esses pastores. Então hoje, e glória a Deus também pela internet, que tem levado a palavra também a muitas pessoas que não têm acesso. Eu acho que isso é uma vantagem. Mas você que tem acesso, que pode ir a uma igreja, fique em casa. Ah, não, vou cultuar de casa. Aí liga lá a internet, né? Ainda coloca no culto. Tem uns cultos que passa ao vivo. É ou não é, gente? Quem já fez isso aqui? Pois é. Aí a gente coloca lá, tá o culto. Tô no culto. Mentira, tá nada. Tá nada. Aí muda de canal, daqui a pouco vai assistir outra coisa. Não é edificado, não tem compromisso, não é obediente. Saiba que isso é religião. E Jesus, o ministério dele é muito pautado, né, na quebra da religiosidade. Todos nós queremos adotar padrões, né, para a igreja seguir. Mas na verdade nós já temos um padrão. E esse aqui está aqui, ó, na palavra de Deus. Toda igreja deve ser pautada nesse padrão. Tudo que está fora daqui, está fora. Simplesmente não é de Deus e acabou. Ah, eu que vou julgar, sou eu que tenho que falar, não vou, não acho certo isso aqui. Você pode achar o que você quiser, mas nem cabe você o julgamento e nem muito menos a acusação, porque você não é o diabo para acusar e nem Deus para julgar. Então cabe a você simplesmente recolher-se e orar. E colocar a tua vida também no altar de Deus. Porque se você está encontrando tempo para fazer julgamentos e acusações, você está orando pouco, lendo pouco, fazendo tudo pouco. A tua vida é qualquer coisa menos uma vida de altar. Porque quem tem uma vida de altar não se preocupa o quanto o outro está errando com ele, mas se preocupa o quanto ele pode ajudar o outro em oração. Vida de altar te leva a essa compreensão. Sabe por quê? Porque o outro vai errar muitas vezes com você, e você vai errar muitas vezes com o outro. Mas a vida de oração te leva a amar e a enxergar como Jesus enxergou. Amém? E eu quero falar muito hoje sobre a característica do filho do homem. Eu quero falar sobre a característica do nosso primogênito, né? Do irmão mais velho, Jesus. Jesus, ele tem uma característica tão intensa de filho, que prega e anuncia sobre o Pai, que em nenhum momento, eu fico pensando, sabe, se a gente estivesse vivendo na época de Jesus, como será que nós seríamos capazes de compreender? Porque quando a gente lê algumas coisas, as pessoas naquela época tinham um coração tão endurecido. O próprio Deus, porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo eram um. O próprio Deus veio até aqui, o próprio Deus veio até aqui entre nós, esteve entre nós, e nós o rejeitamos. E nós fazemos isso, a mesma coisa nós fazemos hoje, porque nós rejeitamos a Jesus de muitas formas, irmãos. De muitas formas, principalmente quando nós deixamos o nosso eu, o nosso sentimento, sabe, imperar, sabe, sobre a nossa vida. Quando nós temos a condição de entendimento, de dar lugar ao Espírito Santo, nós começamos a evoluir e a nossa vida, ela muda o sentido. Alguém já viveu alguma experiência assim? Alguma experiência tão profunda com Jesus? Principalmente a da identidade de filho, que a sua perspectiva de vida mudou? Se você não viveu, o Senhor quer tocar em você para que você comece a enxergar a vida sob uma nova ótica.
Você sabe que os órfãos são escravos de si mesmos. Você sabe que os órfãos, eles estão sempre girando em torno das suas feridas, das suas percas. Porque um órfão perdeu alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Ele perdeu o convívio com a família, ele perdeu às vezes o convívio com o pai, com a mãe, seja o que for. Mas o órfão, ele está sempre procurando alguma coisa. E se você está sempre procurando alguma coisa insatisfeito, isso quer dizer que você não tem perspectiva da onde você vai chegar. Sabe por quê? Porque você vai estar sempre correndo atrás de se satisfazer com algo, com alguma coisa. Agora, se você começa a pedir para o Espírito Santo mudar a tua visão, e você começa a caminhar como filho, o Espírito Santo te faz uma pessoa insaciável pela água que vem do trono de Deus. Você não tem que tomar água todo dia? É insaciável, não é? Todo dia. Você pode tomar 2 litros hoje, você vai ter que tomar 2 litros amanhã, meio litro no outro dia, mas você vai ter que tomar. Sim ou não? Pois é. Então, a gente confunde um pouco. Não, porque eu tenho sede. Não, às vezes nós somos insatisfeitos. E o órfão, ele está sempre com uma demanda. Ó, não passa. Vou dizer para vocês, vou falar sobre alguém, que também já vivi assim. Eu não passava um mês sem ter uma demanda com alguém para resolver. Eu não passava um mês. Acontecia sempre alguma coisa. E eu nunca era culpada. Sempre o outro que fazia algo para mim. Que engraçado isso. Você não é assim não, né? Se tu é, tem que ser curado, você é órfão. Você ainda tem o sentimento de órfão ainda. Você sabia? Eu nunca era culpada. Não, imagina, eu agi de maneira correta. Ou então o meu sentimento não era esse. Ou então eu estava tentando me justificar sempre de algo, de alguma coisa. Sempre uma demanda acontecia e a culpa nunca era minha. Não passava um mês, acontecia sempre alguma coisa. Até que quando eu alcancei a identidade, sabe, de filho, eu comecei a enxergar o meu interior de uma outra perspectiva. E aí eu comecei a caminhar, sabe como? Eu comecei a caminhar, não, calma, aonde que eu me movimentei aqui que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Que direção que isso vai me levar? Para onde que eu quero caminhar? E aí eu comecei a trazer mais para mim, para eu começar a entender o que eu estava sentindo, por que eu estava sentindo e para onde que eu queria caminhar. Nossa, parece que descortinou assim. Eu comecei a amar as pessoas de uma outra forma. Não sob a ótica do defeito delas, mas sob a ótica de Jesus, que nos faz enxergar no outro aquilo que nós, como mero humanos, não conseguimos enxergar. Porque a gente enxerga no outro tudo. Que ele é grande, que ele é pequeno, que ele é alto, que ele é baixo, que ele se veste bem, que ele se veste mal, que ele é gordo, que ele é magro. Ai, que ele vem no culto, que ele não vem no culto. Ai, que ele grita, que ele não grita. Ai, que ele fala, que ele não fala. Menos como aquela irmã é uma bênção. Como aquele irmão faz falta. Nossa, como aquele irmão é importante. Eu não imaginei, eu estava pregando esses dias e não vi aquele irmão lá no culto. Nossa, eu fiquei triste. Será que está tudo bem com essa pessoa? Sabe, se importar de verdade, só quem é filho consegue sentir de verdade amor por outras pessoas. Sabe por quê? Porque nós caminhamos o tempo inteiro em cima das nossas demandas. E nunca é culpa nossa. Isaías, capítulo 9. Versículo 6. Estava marcado, olha, tirei a folha. Bem na hora que eu abri, tirei a folha. Isaías 9, 6.
que lindo esse versículo. Desde o reencontro eu venho meditado nessa palavra. E ele diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo, a paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Eu sei de cor esses versículos, tanto que eu já meditei neles. Olha que interessante. Porque um menino nasceu e um filho ele nos deu. O primeiro, porque depois viríamos nós, que seríamos os irmãos. Por isso que nós somos cristãos, né? Pequenos cristos, irmãos daquele que se sacrificou por nós. Então, o primogênito, ele abre a madre, ele estabelece o fundamento da família, porque até então, quando há um casamento, é esposa e esposa, começa a ser uma família ali. Mas quando vem o filho, ele estabelece o fundamento do princípio da família. Então o primogênito, ele vem abrindo o caminho. Ele vem também enfrentando muitas coisas primeiro do que os outros, sim ou não? Não é verdade? O apóstolo Rogério viveu coisas que a pastora Neme com o pastor Edson, que a Joyce e o Robert não viveram, sim ou não? Porque ele foi o primeiro, ele abriu o caminho, ele viveu coisas que os outros não viveram. Então Jesus, quando ele veio, e aqui em Isaías, essa profecia é extraordinária, porque ele fala assim, ó: porque um menino nasceu e um filho ele nos deu, para que, conforme aumentasse o governo de Jesus sobre as nossas vidas, houvesse paz sem fim. Porque o governo de Jesus está fundamentado, estabelecido em retidão e justiça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, você sabe por que toda vez que você tem uma demanda, que você está sempre girando em torno dos seus sentimentos? Porque você ainda não assumiu a tua identidade de filho. E Jesus, e ele fala assim: à medida que o governo de Jesus se aumente em nós, dentro de nós, sobre a igreja dele, haverá paz sem fim. Então ele libera sobre nós, sabe, ele acalma a tempestade. Tem uma canção, né? Eu amo tanto essa canção. Ele fala: acalma a tempestade no meu interior. Sabe, as ondas, elas vêm quebrando como um turbilhão, é ou não é? Mas à medida que o governo de Jesus se aumenta dentro de você, haverá paz sem fim. Nada nos abalará. Nada. Recebi uma notícia que isto, olha como um filho que confia no seu pai. Recebi uma notícia: nossa, tem uma doença incurável. Nós vamos ficar abalados ou não vamos? Vamos sim ou não? Vamos, normal. Você é emocional, vai ficar triste. Mas o nosso primeiro posicionamento é fazer o quê? Orar para que o Abba nos cure. Amém? E se ele não curar? É amém mesmo? Porque se ele não curar, o morrer é lucro. Nós iremos para junto dele. Chegou a nossa hora, acabou os seus dias e ponto. Mas não, nós nos amarguramos, porque ficar triste é natural, nós somos emocionais. Mas um filho se nos deu, para que à medida que o governo dele aumente dentro de nós, haja paz sem fim. Porque o governo dele é baseado em retidão e justiça. Ele é reto. A palavra de Jesus faz curva, não, você faz.
E você leva até. A gente tem uma habilidade incrível de trazer a palavra em nosso próprio benefício. A gente transforma, fala, não, porque isso aqui é isso, porque eu acho. Você não acha nada. Você tem que ler, ser cheio do Espírito Santo para você poder entender. E aí você começa a ser transformado por essa palavra. E nós vamos caminhar para onde? Para que lugar? Não sei, porque o destino está na mão do pai. Você sabia que mãe não dá destino para filho? Sabia disso? Só quem dá destino é pai? Ai, pastora, agora pronto, não tenho pai? Pois é, te apresento um. Ele chama Adonai. Maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. E ele tem um destino para você. Deixa eu te contar, você só existe porque ele soprou o fôlego de vida sobre você. Você não é dono da sua própria história, mas você quer ser. E sabe o que acontece? Você estraga tudo. Porque tudo que eu coloco a mão, eu estrago. Sabia disso? Mas o Pai tem destino para nós. Você sabe por quê? Que a sua vida vai rodar, rodar, rodar. E não vai. Parece que as coisas, quanto mais você roda, pior fica. É ou não é? Está rodando para o lado errado. Para de rodar. Se posiciona e deixa o Pai mandar você para onde você tem que ir cumprir o seu propósito. Amém? Quem está me entendendo diz amém? Zacarias, bota para mim aí. 9. Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que eu, teu rei, virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Lucas 19, 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhes diga: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltas o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre ele o jumentinho, as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Só até aqui. Só até aqui, depois eu continuo por 41 em diante aí. A gente acabou de ler, nesse texto de Lucas, o cumprimento da profecia de Zacarias. Zacarias 9:9 diz assim: que o seu rei entraria na cidade, entraria em Jerusalém, humilde, manso e montado em um jumento,
E quando a gente chegará nesse texto de Lucas, Jesus faz exatamente isso. Manda os 2 discípulos ir até uma aldeia ali pertinho e fala lá: vocês vão encontrar amarrado lá de fora 2 jumentos, uma maior e um menor. Solta e traga até mim. E aí eles trouxeram o jumento. E aí ainda orientou: se alguém perguntar para vocês por que vocês estão soltando o jumento, ele falou assim: fala para eles que é o Senhor que está mandando. Porque havia uma liberalidade mesmo do céu sobre aquele momento. Porque podia causar um alvoroço. Um animal naquela época era caro, né? Carregava, se vendia. Era assim um instrumento de comércio que valia bastante dinheiro. Mas os discípulos só fizeram o que Jesus mandou. O Senhor, o meu Senhor, está mandando levar o jumento. E as pessoas entenderam o que estava acontecendo. Ninguém nem sabia. Muitos de nós questionamos a Jesus porque existem coisas que dentro do teu coração está claro, mas você não quer entender. Por que isso está acontecendo? Obedeça. Jesus falou para você assim, ó: volte para trás, chega, você vai morrer nesse caminho. Não acho que eu vou morrer, tá tudo bem. E aí o nosso coração, ele fica aguçado, sabe, para fazer aquilo que não é para fazer. E aí Jesus fala assim: não vai por aí. Ah, não estou entendendo, por que será que Jesus está falando comigo desse jeito? Tá claro, mas nós não queremos obedecer. E aí, quando esse jumento é trazido, os fariseus, Jesus começa a ir em direção a Jerusalém nesse momento. E é nesse ponto que eu quero pegar com vocês a palavra que eu li em Isaías, que eu estou lendo agora, que eu só li Zacarias para a gente poder ver o cumprimento lá em Lucas que aconteceu. E havia já um grande alvoroço sobre a chegada de Jesus em Jerusalém. Mas ele já tinha ido para Jerusalém em um outro momento do ministério dele. Só que não houve alvoroço, ele foi de maneira muito discreta. Foi quando ele fez alguns milagres lá, enfim. Só que dessa vez era a última semana. Ele estava indo para Jerusalém. Se você lê o texto antes, eram 6 dias antes da Páscoa. Esse acontecimento foi 6 dias antes da Páscoa. E Jesus ressuscitou Lázaro também nesses dias antes. E estava um alvoroço, todo mundo esperando o rei. Nossa, filho de Davi. Aí a notícia da ressurreição de Lázaro se espalhou. E Jesus estava chegando, falou assim: eu tenho que cumprir o propósito, eu preciso continuar caminhando daqui para frente. E aí ele fez exatamente como a profecia estava descrita. E o povo já sabia que isso ia acontecer, que o rei deles ia chegar montado num jumento. E aí estava um alvoroço, todo mundo sabendo daquilo e tal. E Jesus caminhando para Jerusalém. Alguns religiosos da época brecaram ele e falaram assim: ó, é melhor você não continuar, porque se você continuar, a sua sentença de morte, você entrar ali. Olha, gente, que boa intenção, né? Já pensou alguém falou você assim? Fala: ó, não, faz isso não, ó, vamos fazer assim, você pode fazer até aqui, mas aqui você não faz, entende? Você pode ir no culto, você pode fazer tudo que você quiser aqui fora, entendeu? Não tem problema, não tem nada a ver isso aí. É assim, né? Que a gente fala: ah, pode assistir isso aí, pode cantar isso aqui. Não pode. Sabe por quê? Ah, você não tem nada a ver isso aí. Não pode. Sabe por quê? Porque você está desagradando ao Espírito Santo de Deus. E acabou. Ah, mas ele era crente, o irmão da igreja falou para mim fazer isso. Joga óleo quente nos dois, em você e no irmão da igreja. Tá todo mundo com espírito de engano. O que é isso? E olha a intenção, olha que intenção boa. Os fariseus falam assim para Jesus: não continua. E olha que engraçado, essa parte dos fariseus, eu li o texto de Mateus, esse mesmo texto, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu li em Mateus, eu li em Marcos, eu li em João, e nenhum deles cita essa parte dos fariseus. O mesmo texto, que fala, né, nos evangelhos de maneira descrita diferente. E esse em Lucas é o único que fala. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, quantas coisas, né, Jesus já estava preparado para viver. Mas por que ele estava preparado para viver? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele iria. E você sabe? Sabe de onde você veio? Você sabe de onde você veio, né? Para onde você vai, você não sabe, né? Por que você não sabe? Porque hoje você é uma coisa, amanhã você é outra. E se tu morre daqui a pouco, você vai para onde? Sabe não, né? Então cuida.
você não sabe nem o dia nem a hora. E aí, os fariseus abordam ele lá no comecinho e falam assim: não vai não, fala para os seus discípulos se calarem. Não, não, não. Aí eles: filho de Davi, é o rei, Hosana, Hosana. Eu vi até uma cena no Instagram que tem um menininho, né, que reconhece Jesus lá em Jerusalém e fala: Hosana, Hosana, esse é o filho de Davi. Eu vi uma cena, eu não sei onde que foi numa rede social, mas eu não lembro. Mas eu vi essa cena, esse menininho reconhece, Jesus estava num ambiente lá, e ele reconhece, ele grita: Hosana, é o filho de Davi. Que engraçado, né? E os fariseus pararam e falaram assim: não vai, você vai morrer, você vai matar todos, você vai condenar todos à morte. Olha que boa intenção, eles queriam proteger Jesus. Só que Jesus sabia quem ele era. E nós nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina. Sabe por quê? Porque a gente está seguindo a vontade do nosso próprio coração. Nós estamos presos em nós mesmos, órfãos. Não sabemos quem somos e nem de onde viemos, nem para onde nós vamos. Então a gente segue qualquer coisa que te fala, você acredita. E aí Jesus falou assim: eu até poderia. Você acabou de ler comigo aqui. Eu até poderia falar para eles pararem de falar. Mas mesmo que eu falasse para eles pararem de falar, até as pedras clamariam: Hosana, é o filho de Davi. Sabe por quê? Porque nada e ninguém pode impedir aquilo que Jesus já determinou, aquilo que Deus já determinou. Acabou. Agora você pode dizer não. E Jesus disse sim naquele momento. Mas eu achei aquilo, quando eu leio esse texto, eu fico assim, extasiada. Jesus, por que você não voltou? Eles vão te matar mesmo. E depois, quando você continua lendo o texto, o próximo versículo ia falar isso: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Jesus estava indo e ele sabia que ia morrer em poucos dias. E mesmo assim, ele continuou caminhando. Aí, chegou mais perto da cidade, todo mundo: Hosana, Hosana, é o filho de Davi. Colocaram as vestes para ele entrar, e ele entrou e ele começou a chorar na entrada da cidade, porque ele sabia que estava perto do fim. Só que deixa eu te contar uma coisa: o filho, independente se ele vai viver ou se ele vai morrer, o filho caminha em direção ao propósito. E Jesus deixou registrado esse texto para nós, para dizer para nós que mesmo que muitas vozes queiram te barrar, te calar, queiram dizer para você: não, 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 não vai, fica, para, queiram te paralisar, quando você sabe quem é o seu pai, você vai caminhar para o propósito. E ele sabia que ele ia morrer. Que coisa extraordinária isso, né? A gente tem medo até de descer a rua no escuro. Eu tenho. Vocês eu não posso ter, mas eu, se aqui tiver um breu, meu Deus do céu. Mas eu vou fazendo xixi de medo, mas vou. Jesus, porque eu acredito no que eu vou falar aqui, viu? É verdade, eu acredito. Jesus, eu não conheço, não consigo ver, mas o Senhor consegue. Acampa os seus anjos e desce comigo. Ah, não desce só não, sobe também. Espera eu abrir, fechar a porta e já sobe também comigo, já aproveita, já vem aqui por aqui. E vou confiando no propósito. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele sabia que ia morrer. E se alguém te falasse assim, ó, hoje, você vai para a igreja? Você sabia que vai começar a perseguição na sua vida? Você sabia que você vai ter que deixar de frequentar os lugares que você frequenta? Você sabia que você vai ter que deixar até certas amizades? Ah, não, pastora, mas eu vou ganhar eles para Jesus. Vai! Não ganhou até hoje? Jura? Você sabia que você vai ter que deixar de ver coisas que você via? Você vai falar assim: ah, não vou não. É melhor eu não ir não, né? Pois deixa eu te contar. Frouxo, medroso, sabe por quê? Órfão, não sabe quem é seu pai. Porque quem sabe o pai que tem, não desiste do propósito. Só porque alguém falou, tá com medinho? Então para mesmo e vive a vida medíocre que você tem sonhado para você. Vive, você tem direito de viver tudo que você sonhou. Pode viver,
Só que depois não cobra de Deus, que Deus é culpado, porque você não saiu muito do lugar. Ficou só lá no Monte das Oliveiras. Sabe por quê? Porque você não teve ousadia de caminhar até Jerusalém. Você não teve ousadia de morrer e de entender que mesmo que você morrer, o Senhor tem poder de te devolver a vida. Porque Jesus sabia que ia morrer, mas Ele também sabia que ia ressuscitar. E é por isso que eu e você estamos aqui. O filho não desiste do propósito, mesmo que ele sabe que vai ter que enfrentar desafios. Sabe por que você não se firma? Você sabe por que e eu não estou falando de firmar, eu não estou falando de gente que está mais no mundo do que na igreja, ou está mais ou menos, não. Eu estou falando de nós, que está todo domingo, que vai para a célula. Eu estou falando de nós, quando a fraqueza tenta tomar conta da nossa mente, do nosso coração, porque nós somos humanos. E quando os desejos tentam falar mais alto dentro de nós, o que acontece com a gente? A gente dá vazão, né? Aí a gente faz o quê? Se esfria. Sabe por quê? Órfão deixa a sua identidade ser manchada por tudo e qualquer coisa e qualquer pessoa. Qualquer pessoa te invade. Eu estava ensinando isso para a Brenda há um tempo atrás. Ela estava triste por algo que ela havia escutado. Ah, porque você é assim. Não, falaram assim, como falar para ela? Ai, Brenda, você não parece nada com a sua mãe. Eu olhei para ela e falei assim: posso falar? Não pareça mesmo comigo não, porque eu sou pereba, carniça. Você tem que parecer com Adonai, Ele que gerou você. Eu não planejei a sua gestação, mas Adonai planejou. Você se parece com quem Ele quer que você se pareça, porque Ele é o seu pai e dono da sua vida e da sua história. Olha aqui para mim, não deixa ninguém nunca confundir a sua identidade, porque você, antes de ser a minha filha, de Alessandra e Rogério, você é filha do Deus Altíssimo, que pode todas as coisas e que soprou o fôlego de vida sobre a sua vida e é dono da sua história. Nunca deixe ninguém dizer para você quem você é ou quem você deixa de ser. Porque se você está aqui hoje me escutando, é porque o Senhor escolheu você para dizer para você que Ele tem uma história nova para você, que Ele sonhou e projetou algo para você, que você não é órfão. Ai, mas eu sou sozinha, eu não tenho ninguém. Deixa eu contar para vocês. Ele nos tira do meio do monturo e nos faz assentar ao lado de príncipes. Olha onde eu estou aqui, pregando para um monte de príncipes. Isso aqui é milagre de Adonai. Ah, mas o meu pai, eu não tenho pai. Meu pai, tantas ideias. Minha mãe, então, outra, tantas ideias. Não tem problema não. Você tem um pai que gerou você, e você se parece com ele. Você tem características do eterno. Você tem a história gravada no teu coração. Você só não vive se você não quiser viver. E agora? Vai ficar parado no Monte das Oliveiras ou vai para Jerusalém e viver o que você tem que viver? Até quando você vai ficar parado? Você não está mais sozinho, mas você se comporta como se você tivesse, como se você fosse qualquer pessoa. Eu não sou qualquer pessoa. Você é qualquer pessoa? Sabe por quê? O seu pai estabeleceu todos os fundamentos antes mesmo que você existisse. E Jesus continuou e falou assim: até as pedras vão clamar. Sabe por quê? Porque nada pode impedir de você ouvir o que Jesus quer falar para você hoje. Então, independente da maldade pela qual você foi exposto a tua vida toda, hoje o Senhor diz assim: monta nesse jumento aí e vamos caminhar rumo a Jerusalém para viver o seu propósito. Nossa, mas eu não sei o que vai acontecer lá. Não tem problema.
se você confiar nele, mesmo que houver uma sentença de morte, há vida no terceiro dia. Porque ele é o Deus que muda sentenças. É ou não é, pastor Marcelo? Você pregou aqui sobre isso, não foi? Ele mudou a sentença da sua história ou não mudou? Não mudou, pastor Débora, a sentença da sua história? Não mudou, Elaine? Se você fosse pensar, dona Léo, na história de vida que você teve, você estaria aqui hoje? E aí Jesus te colocou numa família, porque Ele tem uma história para você viver. Hoje, você estaria onde se o Abba não tivesse te encontrado? E os teus filhos, onde estaria? Como seria a sua história, Michele? Estou perguntando só para alguns, né? Adriana, onde você estaria se o Senhor não tivesse arrebatado seu coração? Você estaria aqui? Você acha que... Será que a gente teria chegado até aqui com a história de vida que a gente tinha? A gente ia chegar até aqui? Mas nunca. Não teríamos chegado. Nós somos um milagre. Inclusive, todos vocês que estão sentados aqui, o Senhor tem uma história de milagre para cada um de vocês. Agora a escolha é sua. Escolheu, Michele? Escolheu, Adriana? Viver o milagre do Senhor? Escolheu, dona Léo? Escolheu, Elaine? Pastor Marcelo? Débora? Escolheu? Porque se você quer viver a sua vida, a sua própria história, a escolha é sua. Só que se você decidir continuar caminhando para Jerusalém e entender que você é filho, porque quando Jesus fala assim, eu posso falar, eu posso até pedir para eles pararem de falar, mas até as pedras clamariam. Naquela hora, até eu imaginando aqui, meu Deus, eu imaginando aqui, ele cheio de força, falando assim, não mexe comigo não, porque eu sei quem é o meu Pai. Eu sei o que eu vim fazer e eu vou caminhar até o fim. Nada e ninguém pode parar um filho de Adonai. Porque a história já está escrita antes mesmo de você existir. E ele caminhou, ele entrou. Mas olha, gente, o que ele pregou nessa semana em Jerusalém, mas o que ele fez, os milagres, tudo. Ele ainda ressuscitou, ele ainda apareceu para os discípulos, caminhou mais 40 dias com eles, entende? E até hoje o nosso coração ainda é cheio de pereba. A gente ainda quer acreditar mais no quê? No quê? Que experiência você ainda precisa ter com o Senhor para que você assuma de uma vez por todas, em nome de Jesus, a identidade de filho que você tem. Assuma quem é o seu pai. Para de ficar reclamando, de chorando as suas dores, as suas percas. A gente está chorando nossas percas até quando? A gente se vitimiza o tempo todo. Ai, eu não tive. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. O Senhor hoje, a ordem é: se levanta e caminha para o seu propósito. Em nome de Jesus, Ele tem uma história para você. Fique de pé. Lucas 19:42 diz assim, dizendo: se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que a sua paz pertence, mas agora isso será oculto aos seus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te
cercarão e te apertarão de todos os lados. Ele estava dizendo a respeito dele mesmo. Sabia disso? Mas ele está dizendo lá em Isaías que se o governo dele aumentar no nosso coração, nós teremos paz sem fim. Então, à medida que Jesus cresce dentro de você, você consegue passar por todas as circunstâncias, situações em paz, porque Ele tem cura para você. E Ele diz assim, ó, Jesus dizendo, ó, eles te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade que Deus te deu. Ele está falando sobre Jerusalém aqui, e hoje Ele está falando sobre você, que muitos de nós podemos passar por dificuldades, e muitos de nós podemos desistir no meio do caminho. Sabe por quê? Porque nós vamos ignorar tudo que nós estamos escutando a respeito de Deus. Ele diz aqui, ó, que se nós ignorarmos, os inimigos vão nos cercar, os inimigos vão até nos vencer, mas se nós nos posicionarmos, nós teremos paz sem fim, porque o governo dele é retidão e justiça. Quem crê nisso diz amém? Amém? Vocês estão aí, gente? Tudo bem aí? Eu quero fazer um ato profético nessa noite. Cadê os pastores? Queria chamar os pastores aqui. Queria ficar assim, um do lado, outro do outro. Um do lado, outro do outro. Isso, pastora. Aqui, pastora, você fica aqui. Deus me Só tem essa, ama. você, mais ninguém? Cadê o Chupita? O seu amor é tão grande e incondicional. Eita, pastora Edson, aleluia. Cadê o Chupita? O pastor Marcelo tá tocando, né? Me ama. O seu amor é tão grande e incondicional. Amém, amém. Só você que entendeu essa parte. Cadê o Chupita, gente? E o seu Marcelo, por favor. amor é tão grande e incondicional. Vocês vão liberar sobre a vida dessas pessoas. Aqui, ó, fica ali, do lado da pastora Nilma. Você, Chupita, fica lá, ó. E Ele está sempre de braços abertos Hoje, para nós vamos fazer um ato mim. profético. O mesmo que aconteceu Deus uma semana antes de Jesus me ama. ser morto, ele O seu assume amor é tão grande o papel e fala assim: eu sou filho e eu vou caminhar para o propósito. Esses pastores vão me ama. expulsar, anular, tirar toda dúvida e toda orfandade da mente e do coração de vocês. E quando vocês passarem por aqui, eles vão liberar sobre vocês a unção de filhos de Deus. Então eu quero que você que deseja caminhar, esse ato profético é o quê? Você não vai passar só para os pastores orar, não. Esse ato profético é a tua caminhada até Jerusalém. É a tua caminhada para viver o propósito que Adonai criou você. Independente se vão acontecer coisas boas ou ruins, o Senhor é contigo. Porque você vai assumir hoje a sua identidade de filho. Estou forte. Então eu quero que vocês Se façam uma fila eu aqui. estou de pé, Só aqueles que querem assumir a Deus paternidade. me Quem não ama. quer continuar perdido, quer continuar mulambendo por aí, fazendo qualquer coisa, pode fazer. A escolha é sua. Estou Só fraco. que hoje você tem uma escolha. Eu acabei de ler. Vai desperdiçar a oportunidade que Deus te Ele deu. não A escolha também é deixa sua. de me amar. Organiza aí, Adriana, a filhinha aqui, ó. E vocês vão passando aqui. Por seu Pode vir amor, já. Essa caminhada, sem vocês vão liberar sobre eles, vocês vão expulsar a o que orfandade, seria? a falta de identidade, e vão liberar sobre eles a unção de filho. Essa caminhada é como se ela fosse a caminhada Deus até me Jerusalém, amou que ele tanto, caminhou para morrer que e entregou ressuscitar, seu e viver o filho propósito eterno pra de Adonai na morrer vida dele.
Jesus. que você vai viver a história que o Senhor tem para sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muda, Adonai. Muda a nossa história, Senhor. Ele Muda o nosso deu destino, Deus. seu filho para morrer em meu lugar. Ele me ama, receba desse amor. Em nome de Jesus. Receba desse amor condicional. Feche seus olhos, seja tocado por essa canção. Não seja um espectador. Receba desse amor. Receba desse amor. Recebe nessa noite. Receba Seu desse destino amor. sendo mudado. A sua história sendo Seu amor, seu transformada. amor. Senhor, traz, Deus, de volta a identidade, Senhor, de filho. Pode vir. Não fica com medo, não. Deixa o Senhor mudar essa história. Que seria Se não fosse o Senhor. Deus me ama tanto. Muda, Senhor, nossa história. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor, nossa história, Pai. Nos muda de verdade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a assumir a tua identidade, Senhor. Que seria de Pai, nos ajuda, Deus me ama tanto Senhor. Estou caído, Senhor. que entregou o seu filho Tu és, Senhor. para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, seu amor é tão incondicional. Independente do que eu faço, o amor de Deus, Ele me perdoa, Ele me sara, Ele me cura e Ele me dá a oportunidade de começar novamente. Começar novamente. Ele me dá a oportunidade de começar novamente. Ele me dá a oportunidade de começar novamente. Meu amor. Você pode aplaudir esse Deus que está sempre de braços abertos para você, irmão. Para mim e para você. Basta você chamar Ele de Pai e se tornar um filho dele de verdade.